Olá, eu sou Adriano Moneta, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. O tema de hoje, a importância da investigação policial no combate à criminalidade. Para debatê-lo, os nossos convidados são Luiz Flávio Gomes, jurista e criador do movimento Quero um Brasil Ético. Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Rafael Francisco Marcondes de Moraes, delegado de polícia e professor da Acadepol. Rodrigo Rodrigues Nascimento, pesquisador em segurança pública. Quero aproveitar e agradecer à ACESP, que é a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, por distribuir este nosso conteúdo. Começando o debate, novamente queria começar com a senhora, a doutora Raquel, e aí peço a vocês outros que se expressem à vontade, porque o tema é de vasta discussão. Investigação policial, a senhora que já atuou na delegacia de polícia, nos plantões, e também já realizou várias investigações, comandou inquéritos. Qual é a importância dela nesse espectro gigante que a gente está discutindo aqui hoje? Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença dos nobres convidados hoje no programa, o professor Luiz Flávio Gomes, um mestre, foi meu mestre, doutor, e uma sumidade no assunto no que tange a direito penal aqui no Brasil e na América Latina. Professor Rafael Moraes, delegado de polícia, é com imensa honra que eu tenho como colega, é um brilho para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. E doutor Rodrigo Rodrigues, mestrando e um dos futuros nomes no que tange a segurança pública para comentar segurança pública aqui em São Paulo. Falar em investigação criminal, diretamente estamos falando em polícia judiciária. Aquela polícia que está prevista no artigo 144, que comanda, que dirige as investigações policiais através do delegado de polícia, que é o presidente dos inquéritos policiais. Qual a importância toda? Somente através de uma polícia investigativa, de uma polícia civil ou federal investigativa, é que conseguimos desmantelar o cerne das organizações criminosas, por exemplo. Conseguimos também embasar, através de provas colhidas. E lembre-se, as provas colhidas em fase de inquérito policial são sempre delimitadas em lei, na Constituição Federal, no Código de Processo Penal. Tem todo um ordenamento a ser cumprido para que ela tenha validade, para que ela tenha legalidade. Embasando essas provas colhidas em fase de inquérito policial, dirigida pelo delegado e presidida pelo delegado de polícia, damos também instrumentos para uma denúncia e a futura condenação. E que essa condenação tem fatos concretos que embasam também o encarceramento, e não o encarceramento momentâneo do criminoso, e sim o encarceramento que dá uma resposta à sociedade. Professor Luiz Flávio Gomes, a sua opinião a respeito desse tema nosso de hoje? O tema segurança pública, do ponto de vista da sociedade civil, eu aqui falo em nome do movimento Quero um Brasil Ético, em nome da sociedade, do nosso ponto de vista, a segurança pública é uma tragédia, não funciona. Faz alguma coisa, é óbvio, nós temos visto aí policiais militares na polícia ostensiva e a polícia civil investigativa também faz alguma coisa, mas está muito, muito, muito aquém do que a sociedade civil quer. A sociedade civil não quer esse tipo de polícia, nós queremos mudar por completo toda essa estrutura material da polícia, seu centro de inteligência e de investigação, isso tudo tem que ser reformulado completamente. Os governos que nós temos tido sucatearam a polícia por completo, a parte investigativa, e que retiraram da Polícia Civil a sua capacidade de descobrir delitos e de levar criminosos e bandidos aos tribunais, aos juízes, para que sejam julgados. Então, isso tudo tem que ter uma mudança completa, muito forte. Essa é a impressão da sociedade, e eu estou com a sociedade civil neste ponto, porém, não adianta ficar enganando a sociedade com medidas que são ilusórias. Uma medida ilusória é querer modificar a segurança pública, alterando um artigo do Código Penal,
alterando uma vírgula do Código Penal. Isso daí é pura embromação, enrolação. O legislador já aprovou 170 leis de 1940 até esta semana, e essas 170 leis não diminuíram o número de delitos. Nenhuma lei diminuiu o número de crimes. Conclusão, não é por este caminho da velha política de enganação, de alteração de leis. Não é por aí. É dar estrutura para a polícia. A polícia precisa ser bem remunerada, o policial precisa ser bem treinado, precisa ter ótima estrutura para trabalhar. Aí sim ele investiga não só crimes da rua, crimes de roubo, crimes de estupro, crimes de estelionato, de receptação. Isso é importante que se investigue, mas é hora da Polícia Civil chegar na investigação dos poderosos, grandes corruptos que estão levando o dinheiro público do Estado embora para o bolso deles e que não são investigados no âmbito estadual. A Polícia Federal cumpre esse papel, mas agora a Polícia Civil também precisa cumprir esse papel, além de investigar roubos, assassinatos, estupros, receptação. Claro que precisa investigar, mas tem que chegar na nata, nas elites, e elas que estão verdadeiramente roubando o dinheiro da população. Doutor Rafael, doutor Rodrigo. Primeiro, eu queria reiterar aqui uma satisfação, convite, participar desse programa. E, na linha do que o professor Luiz Flávio Gomes já pontuou, eu acredito que a investigação criminal, a gente precisa observar que ela não repercute apenas na segurança pública, no sentido de, como a palavra mesmo já representa, da sensação de segurança, né? Como a gente vem, a investigação ela faz esse elo da segurança pública, das ruas, ou dessa sensação para o Poder Judiciário, para a justiça criminal. Então, quando a gente fala de investigação, a gente está trabalhando justamente quando o patrulhamento, a prevenção criminal já falhou, já não é mais útil. Então, a gente tem fatos que precisam ser apurados de maneira legalista, ou seja, dentro das regras que a lei determina, para que sejam úteis, para que eles sejam prestáveis mesmo na justiça. Então, quando a gente fala de investigação, a repercussão é muito mais ampla do que simplesmente falar segurança pública sob essa ótica de que é só a sensação de, eu vou sair na rua e está tudo bem, eu acredito que não vou ser roubado, eu acredito que não vou ter algum dos meus direitos violados. Porque a partir dessa violação, ou seja, já rompemos essa sensação, essa prevenção, aí que a gente trabalha com a investigação, ou seja, a atuação do Estado, do poder público, depois de que o fato delituoso já ocorreu. E justamente por conta dessa necessidade de se respeitar a legislação, de se respeitar todo o ordenamento, que a gente tem a figura do delegado de polícia como uma carreira jurídica qualificada pela formação policial, para que sejam observadas essas regras legais, para que a investigação seja prestável, seja útil, para que nós consigamos justiça criminal efetiva. Acho que é nessa linha que eu observo a importância da investigação, a temática que a gente está debatendo aqui. Como membro da sociedade civil, como advogado, eu quero dizer que é muito bom estarmos aqui discutindo segurança pública. Porque a segurança pública, ela diretamente atinge a educação, atinge a saúde. Nós temos periferias, lugares, rincões aqui, por exemplo, de São Paulo, mas rincões do Brasil, em que médicos não conseguem chegar ao seu local de trabalho porque a segurança pública não funciona. Que professores não conseguem dar aulas porque a segurança pública não funciona. Quando a segurança pública está deficiente, nada vai bem na sociedade. Nada caminha bem na sociedade. Algumas vezes nós vamos dizer que a falta da educação gera insegurança pública. Mas nós chegamos a um ponto que a segurança pública não está permitindo nenhum avanço em termos de educação. Então a investigação policial, ela é essencial para que o criminoso, para que aquele que faz da sua vida o delinquir, para que ele não tenha a certeza da impunidade. Pelo contrário, ele tem a certeza que ele será punido. E só é possível ter esta certeza com a investigação policial. Né? A polícia administrativa, a polícia militar que está nas ruas aí, né? Os heróis fardados todo dia contra todos esses desmandos do nosso governo vão lá, mas eles vão enxugar gelo. Porque se não houver por trás disso um trabalho investigativo, um trabalho sério, uma dedicação
das polícias judiciárias, no caso das estaduais, a Polícia Civil, no âmbito federal, a Polícia Federal, se elas não trabalharem adequadamente, o crime não diminui. E é isso, precisamos investir na investigação policial, na segurança pública. Dentro desse espectro, dentro dessa sua fala, não é? Comparando a PM com a Polícia Civil, a gente pode dizer, sem menosprezar em absoluto, que o trabalho de policiamento ostensivo, em última análise, ele não reduz a criminalidade, sim o trabalho de investigação criminal? Ou não? Isso é muito exagero da minha parte. Na minha opinião, não reduz a criminalidade. Prova disso é que se nós olharmos os números que são investidos pelo Estado de São Paulo, no efetivo da Polícia Militar e na estrutura da Polícia Militar, se nós olharmos esses números, são bons. Embora o salário do policial militar esteja muito aquém do que ele merece, do que ele necessita para viver dignamente, nós não podemos negar que em termos de viatura, estrutura, unidades policiais, batalhões, companhias, há toda uma rede estrutural. Mas o grande problema é que, embora tenha sido mantido esse investimento, ou em alguns momentos até elevado esse investimento, no âmbito do Estado de São Paulo, por exemplo, o fato é que, na prática, a criminalidade só aumenta. E se a criminalidade vem numa crescente, se a criminalidade vem aumentando e o investimento na Polícia Militar tem sido o mesmo ou até melhorado, quando nós olhamos para a Polícia Civil para fazer o comparativo e poder responder a sua questão, nós observamos que a Polícia Civil sofreu justamente o contrário. Ela perdeu efetivo, perdeu investimento, ou seja, a investigação policial perdeu força. E automaticamente a criminalidade estourou. Exemplo, podemos, para ficar bem claro, o exemplo federal que nós temos. Polícia Federal investigando. A diferença de autonomia é nítida. E os nossos políticos devem estar bem preocupados em delinquir novamente. O que o senhor pensa sobre isso, doutor Luiz? Isso, que, de fato, o Estado de São Paulo gasta bastante em segurança. Está gastando mais de 70 bilhões por ano. Porém, é o jeito de gastar que está equivocado. Porque ele prioriza a polícia na rua, fardada, e o que não é errado botar lá. Porém, se os delitos que a PM, então, encontra, a PM pega e leva para o distrito policial. A partir daí, quem investiga o crime, que leva o criminoso para a justiça, é a Polícia Civil, é a Polícia Investigativa. A PM entrega na delegacia, a delegacia entrega no fórum. Mas se a delegacia não tem estrutura, não vai entregar no fórum. E não está entregando, porque o que a polícia investiga no final, de todos os delitos, não chega a 2%. Nos homicídios em São Paulo, ainda tem 30 e poucos por cento. Mas a média nacional é que a Polícia Civil só investiga 8% dos homicídios. 8%. Ou seja, 92 em cada 100, de cara já está impune. Então, essa impunidade, ela está diretamente ligada ao trabalho investigativo. E esse trabalho investigativo é que está sucateado. É a perícia que foi sucateada, toda a estrutura, a base, investigadores, escrivão, está tudo sucateado. Essa é a grande mudança. Buscar a certeza do castigo. Não aumentar 1 ano de pena lá em Brasília, modificando a lei, que o criminoso não está lendo nada da lei. Ele não lê lei antes de cometer crimes. Portanto, isso tudo tem que ser reestruturado. E um bom serviço de inteligência na Polícia Civil. Aí sim, aí nós poderíamos ter de fato uma polícia que possa prevenir o crime. E prevenção, claro, é o trabalho da polícia investigativa, mais educação. E neste ponto, sim, aí o Estado de São Paulo jogou muito ruim, está mal, está horrível, porque os níveis de educação do Estado de São Paulo são péssimos. Polícia Civil sucateada e níveis de educação péssimos. Sem isso, você não tem uma polícia preventiva que previna delitos e que dê tranquilidade para a população. Muito bem colocado, professor. E, inclusive, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, eu posso falar sem sombra de dúvidas, é uma das melhores polícias da América Latina. Pelos policiais, pelos delegados, pelos profissionais que ali integram a instituição. Porém, há mais de 20, 25 anos que a Polícia Civil do Estado de São Paulo não trabalha de acordo com as suas potencialidades. A potencialidade investigativa da Polícia Civil do Estado de São Paulo é limitada. E uma situação muito mais gravosa estamos vivenciando hoje, que além da limitação do potencial investigativo, que é
que é um exemplo e que sempre foi um exemplo para outras polícias de outros estados, inclusive da América Latina, está sendo impedida hoje de poder exercer todo o seu know-how no que tange à investigação, por falta de policiais, por falta de material adequado, instrumentos para que possamos ter tecnologia aplicada à investigação. Armamentos. As viaturas, por exemplo, prioriza-se na Polícia Civil do Estado de São Paulo, por uma política equivocada e atrapalhada do governo do Estado de São Paulo, a compra de viaturas descaracterizadas. Em contrapartida, haveria necessidade de que se comprasse viaturas descaracterizadas, pois é a essência da investigação, do trabalho de investigação de inteligência da Polícia Civil. Então, perfeito o que foi aqui colocado pelo professor Luiz Flávio Gomes. Hoje a Polícia Civil do Estado de São Paulo se vê limitada, até mesmo impedida de mostrar e de trabalhar de acordo com a sua potencialidade investigativa. A compra de viaturas caracterizadas, aliás, que são aquelas pintadas bonitinhas, preto e vermelho, ela se dá por uma questão, a senhora acredita, política mesmo, ou há alguma coisa de ignorância nisso, compra errado mesmo? Eu prefiro acreditar que é uma incompetência, porque colocar a sociedade à mercê de escolhas políticas, eu acho que seria uma tamanha irresponsabilidade. Talvez seja uma incompetência em não saber qual seria a forma adequada de estruturar a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Por isso que estamos alertando e queremos que os dirigentes máximos, no caso do governo do Estado, se alertem para essa situação, em que hoje não temos como mais admitir amadorismo no que tange à segurança pública. Professor, o senhor ia falar algo no final da fala da doutora Raquel, eu interrompi com a pergunta que fiz, por favor. Então, como é que você quer esperar uma política séria de segurança e a sociedade ficar contente se você está fechando distritos policiais de São Paulo por absoluta falta de estrutura? Não tem delegado, ou não tem papel, ou não tem viatura, ou não tem combustível, ou não tem essas coisas. Isso é um desrespeito à população. É o desrespeito à população, porque a segurança ao lado da educação seriam os dois pontos chaves, e ainda conjunto com saúde e com justiça, os 4 pontos chaves que o Estado tem que cumprir o papel dele. É aí que tem que ter Estado. Então, você pode até falar hoje em Estado mínimo, diminuir o tamanho do Estado, todo mundo fala isso, é uma voz corrente. Vamos diminuir o tamanho do Estado, o Estado é muito grande, o Estado brasileiro. Perfeito, mas há 4 coisas que ele tem que fazer bem. Então, você pode até falar em Estado mínimo com eficácia no serviço público que ele presta. Se ele presta um serviço público que não presta, a sociedade fica realmente muito irada, indignada, e é o que a gente vê hoje. Pode botar a nota da segurança pública de São Paulo, é nota baixíssima, claro, porque a população não está contente com isso e temos que mudar essa política toda. O jeito de gastar o dinheiro. Já está gastando dinheiro, o jeito de gastar o dinheiro. E mais, você tem um policial há 4 anos sem aumento, que nem corrige salário, nem corrige a inflação. Isto significa o seguinte, você está dizendo para o policial, você não vale nada, por isso que eu não te pago bem. Ou o policial não tem o mínimo ânimo de estar trabalhando. Isso é um desrespeito imenso ao policial, à sua família, a todo mundo que está em torno desse policial. Muito bem, vamos dar uma pequena pausa agora. Na volta, a gente volta com o senhor, doutor Rafael. Este é o programa Segurança Pública em Debate. Este é o final do primeiro bloco. Daqui a pouco nós voltamos. Não saia daí. Preparado para viajar barato? Viajar Barato é o único outlet de viagens do Brasil. Alta tecnologia para buscar as melhores oportunidades e promoções. Pacotes completos para você não se preocupar com nada. Viajar Barato é o único outlet de viagens no computador, celular, 24 horas, sem sair de casa. Réveillon, Carnaval, cruzeiros marítimos, férias de verão. A hora é agora. Viajarbarato.com.br, o único outlet de viagens do Brasil. Viajar Barato.
Olá, este é o segundo bloco do programa Segurança Pública em Debate, discutindo hoje a importância da investigação policial no combate à criminalidade. Eu vou reapresentar os nossos convidados de hoje. Professor Luiz Flávio Gomes, jurista e criador do movimento Quero um Brasil Ético. Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Rafael Francisco Marcondes de Moraes, delegado de polícia e professor da Cadepol. Rodrigo Rodrigues Nascimento, pesquisador em segurança pública. Nós terminamos o bloco passado, quando eu interrompi, mas o professor Luiz Flávio Gomes falava claramente sobre o sucateamento a que a Polícia Civil do Estado de São Paulo vem sendo submetida. E eu interrompi, eu gostaria que o senhor prosseguisse agora com aquele pensamento dentro dessa mesma linha. Por favor, doutor. Perfeito. Aproveitando o que o professor Luiz Flávio Gomes comentou, acho que é importante a gente deixar claro a repartição de funções, de atribuições, ou seja, a divisão que a Constituição estabelece para a segurança pública, né, para o policiamento. Porque talvez, às vezes, a população confunde com razão, porque é leiga, não tem a formação jurídica. É importante a gente observar que a manutenção da ordem, essa presença do Estado, é uma atribuição da Polícia Militar como regra, e a gente sabe que, na prática, as guardas municipais também exercem, e em muitos municípios com bastante protagonismo, mas esse trabalho, se não conseguindo atingir o seu objetivo principal, que é evitar a prática de delitos, se nós não tivermos uma estrutura que acompanhe essa integração entre o policiamento ostensivo e preventivo para o investigativo, ou seja, que não seja reprimido, não seja apurado o fato, se o Estado não proporcionar condições para isso, a gente entra num ciclo muito complicado, porque dificulta o policiamento ostensivo, com mais pessoas praticando delitos reiteradamente, ou seja, nós temos uma enorme quantidade de delitos potencialmente sendo praticados, e a investigação vai se desaguando nessa investigação cada vez com uma estrutura mais difícil para acompanhar. Então, o número de delitos aumenta, consequentemente, a investigação não acompanha esse crescimento, e isso também repercute nas dificuldades para os próprios órgãos de policiamento ostensivo, reafirmando, né, Polícia Militar e guardas municipais, que têm essa incumbência e também precisam e dependem do bom funcionamento e da boa estrutura dos órgãos de polícia investigativa. Acho que essa é interessante a gente ter essa visão de como o sistema está bem desenhado na Constituição. É perfeito, doutor Rafael. Inclusive, no artigo 144, fala expressamente que quem preside as investigações criminais é o delegado de polícia. Temos no ordenamento jurídico pátrio também leis que falam expressamente do protagonismo da investigação do delegado de polícia. Um exemplo é a Lei 12.850, do combate às organizações criminosas, e ali tem um artigo expresso no que tange as colaborações premiadas na condução das investigações em fase de inquérito policial. Cabe sim ao delegado de polícia, sempre respeitando o ordenamento legal, as regras legais impostas pela legislação, conduzir e fazer os acordos de colaboração premiada. Ultimamente, temos visto o protagonismo da Polícia Federal na Operação Lava Jato. Nessas últimas delações da JBS, vimos que quem protagonizou as delações, as colaborações premiadas, foi o Ministério Público Federal. De forma não seguindo fielmente a lei, o ordenamento jurídico, houve agora o que a gente está vendo, até uma flexibilização, talvez até as provas possam ser inutilizadas, porque as provas colhidas não tiveram o respeito rígido ao ordenamento jurídico, à Lei 12.850. Então, quem tem o know-how de investigação é a Polícia Judiciária, seja civil, seja federal. É muito importante, portanto, o fortalecimento da Polícia Judiciária para que a gente proteja o Estado democrático de direito, possa dar uma resposta à sociedade e a certeza do castigo, utilizando já o jargão do professor Luiz Flávio Gomes. É interessante, eu queria aproveitar estar aqui na presença do professor, que para nós é uma honra, né? Professora, uma autoridade no assunto de direito penal. Eu queria, na linha do que a senhora falou, trazer uma questão
para o professor e para os demais que estão aqui nesse debate. A Constituição Federal disciplina, no seu artigo 129, as funções do Ministério Público. E dá lá exatamente o que ele tem que fazer. Eu acho até que a Constituição é bem específica, porque quando fala do inquérito civil, diz que o Ministério Público tem a função de presidir o inquérito civil, de promover a ação civil pública, ou seja, a Constituição ela é bem analítica, na minha opinião, no que diz respeito às funções do Ministério Público. Mas a Constituição não fala sobre o poder de investigação propriamente dito, né? De maneira expressa. Eu acho que, não, ao falar do inquérito civil ou da ação civil pública, se o Constituinte desejasse, teria ali expressado. Mas essa é uma discussão que a gente faz por amor ao debate, porque nós já sabemos que a Suprema Corte solidificou a questão, sedimentou a questão, dizendo que o Ministério Público sim pode investigar. Mas além disso, nós temos lá no 144 a organização das polícias, a estrutura da segurança pública, e temos lá a Polícia Militar, e tem se levantado muito debate acerca tanto da investigação do Ministério Público e desse protagonismo a que a doutora Raquel se refere, mas também se fala muito da investigação por parte da Polícia Militar. A história do ciclo completo de polícia, há um anseio, um desejo de que se façam isso e tudo mais. Avançando um pouquinho mais, o doutor falou da questão das guardas civis, e a guarda civil, ela está lá também no 144, não lá em cima, né, está lá em um dos incisos, com uma função também muito específica. Mas agora nós tivemos aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, tirou a expressão guarda civil e está usando a nomenclatura, né? Muda-se o adesivo, como se mudando o adesivo mudaria o status constitucional dela, o que não é verdade, né? Bom, mas agora vou à pergunta efetivamente dita. Nós temos polícias incumbidas constitucionalmente, essencialmente, criadas para isso, para investigar. Que é a Polícia Federal, que é a Polícia Civil no âmbito dos estados. Por que tanta gente que não investiga quer investigar? E quem foi criado para investigar, nós sucateamos? Isso, eu acho que a resposta, Rodrigo, está justamente já na sua indagação. Ou seja, como houve uma estratégia política de alguns governantes de sucatear a Polícia Civil para que os próprios governantes não fossem investigados, porque muitos deles estão com problemas gravíssimos de corrupção. Tá? Então, com o sucateamento da Polícia Civil, a sociedade demanda investigação. O que a sociedade civil quer? Quer que investigue, mas que investigue todos. Tá? E aí, outros órgãos, então, diz, nós vamos ocupar esse espaço. Porque não há no exercício do poder vácuo. Onde tem um vácuo, alguém ocupa. É assim em todo o exercício do poder. Se a Polícia Civil foi, então, sucateada e, em certo sentido, impedida de cumprir o seu papel, como dizia a Raquel há pouco, os policiais são treinados, os policiais são gabaritados, mas não tem como exercer sua potencialidade, a expressão dela, o que acontece? Outros ocupam o espaço. Então a PM está querendo investigar, já você tem vários órgãos administrativos já querendo investigar, o COAF já quer investigar, todo mundo, o próprio auditor da Receita Federal hoje quer investigar, o MP quer investigar, todo mundo, o Banco Central quer investigar, todo mundo quer investigar crimes. Porque, claro, a investigação de crimes é exercício do poder e define muito a própria estrutura de quem está no exercício do poder. A prova disso é a Lava Jato, que está investigando aí toda essa bandidagem em plano federal, e a Lava Jato bagunçou toda a cabeça de quem exerce o poder. Isso significa que a investigação é séria. Você tira a estabilidade de quem está ali. Veja o que a Polícia Federal fez agora. Trouxe um relatório final e uma investigação envolvendo o quadrilhão do PMDB na Câmara, e a polícia emitiu 500 páginas de relatório final, provando e comprovando tudo com informações cruzadas, o quanto que este quadrilhão do PMDB foi nefasto para o país, roubando bilhões da população. E a Polícia Federal que fez um bom trabalho. Não foi o MP que investigou esse caso, foi a Polícia Federal que investigou esse caso. Mas veja a que ponto chega a autonomia da Polícia Federal de poder investigar o presidente da República
como chefe de uma quadrilha, e ele é mesmo chefe de uma grande quadrilha. A polícia revelou tudo isso em provas. Não é perseguição política, não é perseguição da polícia, muito menos perseguição do juiz. Não é nada disso, não. Tem provas agora, inclusive com remessas de dinheiro para o exterior, depois delações cruzadas. São 7 delações cruzadas que estão citadas na denúncia do Janot. Então, isso é um trabalho. Esse trabalho que a sociedade quer. É isso. Os policiais são pagos para cumprir este papel. É este papel que nós queremos para a Polícia Civil. A Polícia Civil que está sucateada, bombardeada pelos governos estaduais, e é uma forma de exercício de poder. No fundo é isso. Nós temos que romper todas essas barreiras e dizer a Polícia Civil vai cumprir o teu papel constitucional de investigar crimes. E a Constituição não diz que não pode investigar um governador, que não pode investigar os grandes poderosos ladrões, grandes empresas que estão roubando a população. A Constituição não impede, não. E as leis permitem. Logo, vamos parar. Vamos cumprir a Constituição. Isso se está numa palavra, Rodrigo, uma palavra que eu falo de empoderamento. É o empoderamento da polícia investigativa. Isto que está precisando. Aí, naturalmente, os outros não vão querer investigar, porque a polícia investiga por si só. Quando ela tiver base, estrutura, todo esse serviço de inteligência na mão dela e puder cumprir o que ela tem de potencial para cumprir. E não tem como não falar em autonomia das polícias judiciárias, Polícia Civil e a Polícia Federal, a autonomia da investigação, sem falarmos na autonomia no que tange a autonomia administrativa, uma autonomia funcional e uma autonomia orçamentária. Temos a Lei 12.830, que já menciona expressamente, que já legitima a autonomia funcional na deliberação para que o delegado de polícia possa investigar, possa prender em flagrante ou não aquele fato que lhe é apresentado. Porém, ainda a Polícia Civil do Estado de São Paulo ainda está vulnerável a ingerências políticas. Como que acontece essa vulnerabilidade? A partir do momento que a Polícia Civil do Estado de São Paulo é uma polícia de Estado, porém, fica sujeita a políticas equivocadas e atrapalhadas de um governo ali eleito pelo povo de forma temporária, ou seja, pelo plantonista do governo, ele pela situação de vulnerabilidade, ele contingencia, ele limita o trabalho e o potencial investigativo, pois esta própria polícia, que é uma polícia de Estado, poderia sim investigar o governo e dar ensejo, no caso, uma lava-jato no âmbito do Estado. Então, talvez a falta de investimento, a falta de cuidado na polícia investigativa possa se dar por interesses próprios. Porém, eu não acredito dessa forma. Acredito que o enfraquecimento da polícia judiciária só fortalece o crime organizado. Perfeito. Rafael, o que o senhor acha sobre esse assunto? Me parece que o que a gente está debatendo aqui, a gente pode utilizar aquela frase que a polícia investigativa, a polícia de modo geral, mas a investigativa, é aquela que é a presença que mais incomoda e é a ausência mais sentida. Porque ela resume um pouco o que a gente tem conversado. Então, a falta de estrutura, a falta de presença nesse sentido de atuação, por falta de condições concretas, de recursos materiais, acaba dando ensejo a toda essa problemática que a gente observa. E vou além, né? A gente está falando assim um pouco de invasão de funções, isso acaba atrapalhando inclusive as demais instituições, porque se elas estão preocupadas em tentar fazer o que elas não têm atribuição, elas estão deixando de fazer o que deveriam, que é, por exemplo, no caso da Polícia Militar, o policiamento ostensivo, que é importantíssimo também, e o Ministério Público, que é a parte de acusação pública, que também o próprio nome, a função é essencial para o Estado democrático. Então a gente precisa que essa repartição seja respeitada e que todos esses órgãos estejam integrados para a atuação. Inclusive, a gente fala muito do Ministério Público, mas a gente tem que falar também da Defensoria Pública e da Defesa, de modo geral, que é importantíssima também para o cumprimento das leis. A gente estava falando aqui da investigação, seguir o caminho, né, a trilha, né, o trilho que a lei determina, e esse trilho passa também pela atuação dos advogados, tanto os privados quanto os defensores públicos, já na fase de investigação, que é um ponto também bastante importante a ser, me parece, a ser debatido, a ser pensado nesse debate aqui.
Perfeito. Isso de integração, Rafael, é importante essa palavra. Essa palavra é mágica no que diz respeito a uma política de segurança pública, porque são tantos órgãos e cada qual desempenha um papel, como dizia o Rodrigo há pouco, 129, 144, cada um cumpre o seu papel, mas se não está integrado, o crime organizado agradece. O crime organizado e a bandidagem da corrupção grande e grossa, eles agradecem, porque quanto mais desintegração da PM com a Polícia Civil com o Ministério Público com a magistratura, essas desintegrações favorecem muito a bandidagem. A bandidagem ganha. Então, por exemplo, a Raquel falou da questão da colaboração. O delegado fazer a colaboração. Está na lei, de fato, mas se o delegado fizer todo um trabalho de delação e de colaboração com um determinado preso, ou suspeito, em suma, fez o trabalho, se no final não houver um bom diálogo, um bom trânsito com o MP E com o juiz. o que acontece ao MP? O MP diz, não gostei de nada desse trabalho, não concordo e ponto. Numa linha, ele desmonta às vezes um trabalho da polícia de 3, 4 meses, 6 meses Exatamente. de acordo, etc. Então, essa integração é muito importante. Por isso que uma vez eu sugeri, num debate lá em Brasília, um tipo de um Conselho Nacional de Segurança Pública composto de todas as carreiras. E este Conselho Nacional, ele começaria a fazer um papel de integração, onde tem divergências, o Conselho cuidaria de tudo isso, aparar as arestas, para que todos ficam fortes. Todos fortes, a população ganha. Todos brigados, a bandidagem, a criminalidade organizada ganha. Sem dúvida. Perfeito. Muito bem. O senhor quer acrescentar alguma coisa? Não, eu tenho nem muito o que acrescentar, mas eu volto à primeira participação do professor aqui na sua fala, em que ele defende que uma lei, que o bandido não está nem aí para uma lei. Né? Então, é o que me vem enquanto o professor estava falando, eu estou aqui justamente pensando nisso. É verdade, porque não precisamos mudar a Constituição nesse aspecto especificamente. Precisamos fortalecer, mudar para fortalecer, mas mudar estruturalmente, talvez não, ou talvez sim, mas com outro pano de fundo de discussão, não no âmbito de uma lava-jato, porque senão quem está votando a discussão tem interesse direto em enfraquecer as instituições, então nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso, mas é isso, o criminoso ele não está nem aí, ele não está nem um pouco preocupado com a estrutura de Estado. Ele está preocupado em saber, se eu cometer um crime hoje, eu vou para a cadeia amanhã? Isto a prova disso tudo, Rodrigo, é o Moro que conseguiu, o Adriano já colocar, 1.500 anos de cadeia em todos os processos que passaram pela mão dele. E o Moro não precisou de nenhuma lei nova, sem lei nova. Aplicou o que está aí. Aplica o que está aí, que já dá para fazer uma aplicação justa, republicana, equitativa, todos são iguais perante a lei. Um Joesley da vida e um Wesley da vida, eles raciocinavam certamente no dia que ele disse, nós não vai preso, a começar assassinando a língua portuguesa, nós não vai preso, nós não vai preso. Meu caro, caiu por terra tudo o que eles pensavam. Eu duvido que eles tenham tido preocupação com as leis. Eles não se preocupam com nada. Agora, na cadeia os dois, inclusive deixou a empresa JBS acéfala sem direção, agora o pai está assumindo, pai de 84 anos, precisou reassumir tudo. Então, aí se agora eles sentem que o peso da lei, este peso da lei é que leva o cara a não delinquir. Junto com uma política educativa, onde você ensine ética para as pessoas, faça o correto, faça o justo, aí você tem uma política de segurança completa, onde envolve repressão mais prevenção educativa, aí perfeito. E aí você fecha o círculo, você vai ter um país decente, civilizado e com uma população contente. Programa Segurança Pública em Debate, este é o final do segundo bloco. O tema de hoje, a importância da investigação policial no combate à criminalidade. Nós voltamos daqui a pouco, não vá embora. A
Faculdade Impacta é o maior grupo de educação em tecnologia da América Latina, com 30 mil aulas gravadas à nuvem, infraestrutura de primeiro mundo e 75% do curso prático em laboratórios exclusivos. Cursos avaliados entre os melhores de São Paulo pelo ENAD-MEC, nas áreas de tecnologia, design e gestão. 92% dos alunos ocupam os melhores empregos na área e ainda venceram a maioria das maratonas de aplicativos e software deste ano. Inscreva-se para o vestibular da Faculdade Impacta. Saiba mais em impacta.edu.br. Este é o terceiro e último bloco do programa Segurança Pública em Debate, realizado pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. O tema de hoje, a importância da investigação policial no combate à criminalidade. Eu queria começar esse terceiro bloco mostrando aqui uma camiseta que o professor Luiz Flávio Gomes trouxe, que é o nome do movimento que ele criou. Quero um Brasil Ético. Professor, além dessa camiseta, o senhor também trouxe um livro, gostaria que o senhor apresentasse aos nossos telespectadores e falasse um pouco tanto do movimento, porque o senhor o criou, quanto do livro. O movimento Quero um Brasil Ético é uma expressão do que a população hoje sente de indignação perante a polícia, política, a justiça, ao Supremo. A população está irada, a população está indignada. Ela não concorda com este nível absurdo de corrupção que é praticado no Brasil por empresários inescrupulosos de um lado e políticos que se vendem de outro lado. A população não quer isso. O nosso movimento Quero um Brasil Ético está aí para falar, é a voz, é que dá voz, é que pode expressar, nós expressamos, combatemos a corrupção de todos, erga omnes, como se diz, contra todos. Não interessa se o corrupto é de esquerda, de centro, de direita, para nós não interessa isso. Ele tem que ser combatido por ser corrupto, e corrupto não pode nos governar. Então, essa é a razão do movimento Quero um Brasil Ético. E o livro traz exatamente uma síntese de toda essa pouca vergonha que acontece no Brasil, em que esse crime organizado, composto de empresários de um lado e políticos do outro, se juntaram para nos roubar 600 milhões por dia. Agora, sabe o que é 600 milhões por dia? São 12 G10. Cada G10 é 51 milhões, que é o que foi encontrado na sala dele. Então, 50 milhões vezes 12 dá 600 milhões por dia. Então, são 12 G10 por dia. Nós que ficamos horrorizados de ver aquela dinheirama toda na sala do Gedel, você imagina aquilo roubado 12 vezes por dia. É o que estão nos roubando. É impensável. Então, é uma coisa impensável, surreal. Surreal. E ainda pensar que aquele dinheiro não era todo do Gedel, que ali cada qual dos ladrões tem uma partezinha, fulano tem parte lá, outro tem parte lá. Pô, isso não pode, o Brasil não quer mais isso. É uma coisa ultrapassada, nós queremos virar essa página, e aí está 2018, exatamente para nós que vamos para as urnas, temos que ter o cuidado de escolher gente que possa estar em torno dessas lutas todas, de combate à corrupção, de aprimoramento da Polícia Civil e da investigação, e vai por aí fora, da educação, são temas que nós estamos lutando. Então, fascinar, gente. Aqui no livro é isso, ó, voto faxina em quem não está cumprindo o que a população pensa. Doutor Rafael, o senhor também trouxe um material para mostrar para os nossos telespectadores, por favor. Perfeito, muito obrigado. Nosso livro Polícia Judiciária e a Atuação da Defesa na Investigação Criminal. É na linha exatamente que o professor Luiz Flávio tem pontuado aqui. A participação da defesa, seja ela pública, né, defensoria pública ou privada, pelos advogados criminalistas, um livro que foi desencadeado, foi construído na Academia de Polícia, junto com o professor, também delegado de polícia, Jaime Pimentel Júnior, que é o coautor, e nós pensamos justamente em divulgar melhor a participação da defesa na investigação e a leitura constitucional da investigação criminal. Então, o que se espera de uma investigação bem feita, com qualidade, para que seja útil, né, a apuração do fato como finalidade principal
da polícia investigativa, independente de quem seja prejudicado ou favorecido. E como o professor também, aproveitando aqui um dos pontos que reiteradamente vem sendo comentado, da Operação Lava Jato, que ela foi desencadeada com base no inquérito policial da Polícia Federal, justamente o procedimento investigatório criminal previsto em lei, que é nessa linha que a gente vem comentando. Como seguir as regras legais para que a investigação seja útil e efetivamente concretize justiça criminal. Que acho que essa é o grande ponto que a gente precisa ressaltar na ótica constitucional da investigação e da segurança pública no âmbito da investigação policial. Aquele livro é o mesmo ou é outro? Não, é outro que eu trouxe para o professor Luiz Flávio assinar para mim, que eu sou um grande admirador mas dele. então vamos mostrar, por que não? Já que estamos Mas aqui. não, mas é mais antigo. De autoria do professor? É antigo. É que eu estudei para os concursos, então gostaria Olha, de ter que legal esse isso. prestígio do professor Luiz Flávio O depois. senhor é de assinar. mentor de vários delegados de polícia, pelo visto. Não só de delegados, não só delegados, juízes, vários promotores, advogados, defensores públicos, advogados. É um dos grandes nomes De do fato, direito. hoje, nosso sistema de ensino, né, o LFG, que hoje já não me pertence, mas isso eu que instalei, eu que inventei isso, de dar aulas satelitárias em todo o Brasil, por satélite, por internet, na área jurídica. E aí, de fato, nós demos aulas para 3 milhões de pessoas. 3 milhões? 3 milhões de pessoas no Brasil. Então nós temos aí 500 mil de pessoas com sucesso. Como é o caso da Raquel, que foi nossa aluna e hoje é delegada. Mas igual a Raquel, a gente tem centenas, milhares de gente, policiais, promotores, juízes e tudo. Então foi de fato uma democratização do ensino e é uma prova de que uma coisa bem inventada pode ser útil para as pessoas. Então, daí a preocupação nossa desse debate. Se a gente inventa um bom sistema de melhorar a polícia, melhorar a integração de todos os órgãos que estão na segurança, isso vai ser bom para a população. Quem ganha é a população. Toda inovação, quem ganha é a população. Aproveitando que o senhor falou da população, essa era uma pergunta que eu ia colocar aqui, até para a gente ir até o final do programa, se for o caso. Como é que faz para a gente, ou melhor, como a população pode ter a consciência da importância da investigação criminal em âmbito estadual, da mesma forma que hoje ela já parece entender a importância do trabalho da Polícia Federal em nível nacional? Como é que a gente faz para as pessoas entenderem isso? A melhor forma de compreender as coisas não é pela fala, e é pela ação. A Polícia Federal hoje é respeitadíssima porque ela mostra o que ela fez. 6 da manhã, está na casa do cara, está preso, e daqui a pouco uma operação monstruosa que investigou isso, investigou aquilo, e vários desses que estão presos às 6 da manhã estão na cadeia. Então é a ação, agir. É aí que a população acredita. Ela, quando se fala, ela até presta atenção, só para tentar entender, mas ela só introjeta aquilo como uma necessidade quando ela vê a ação concreta. Isso é que nós esperamos, que a Polícia Civil Investigativa comece a fazer operações idênticas à da Polícia Federal no âmbito federal. Aí sim, a população rapidamente vai entender a importância da civil. Hoje ela já compreende, mas ela quer ver ações. E mais, um fator decisivo para tudo isso, ratificando o que você disse, Adriano, é dia 7 de setembro no desfile. Qual foi a única instituição aplaudida dia 7 de setembro em Brasília? A Polícia Federal. Quando passou a Polícia Federal desfilando, ela foi aplaudida massivamente pela população lá em Brasília. Aqui, professor, no 7 de setembro, a corporação aplaudida foi do Garra, que recentemente conseguiu, através de um trabalho de investigação de mais de 7 meses pelo departamento, pelo DEIC, conseguiu quebrar uma quadrilha que assolava, que atemorizava a população do Morumbi. Então é isso que falta. A responsabilidade, a segurança pública é uma responsabilidade do Estado, é um dever do Estado, mas também é uma responsabilidade de todos. Está previsto na Constituição. E aí que a sociedade também deve se conscientizar em repudiar pequenas corrupções cotidianas, em eleger bem aquele que vai administrar o Estado e que vai ser o gestor da segurança pública. E nesse sentido, nesse ensejo, conheci recentemente, na frente da presidência do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo,
o estudioso sobre segurança pública, o mestrando, o Dr. Rodrigo, e ele não como policial, mas como uma visão da sociedade, como um advogado, ele fala muito bem todo esse espectro da importância, do pilar dos direitos sociais, que é a segurança pública, e que, se inviabilizando a segurança pública, automaticamente desestrutura os direitos sociais e o exercício de outros direitos sociais dentro do Estado, como lazer, educação, saúde. Então, eu gostaria que o doutor falasse a respeito da sua pesquisa, que foi muito interessante quando ele nos procurou e nos informou. Conseguimos auxiliar de forma ínfima em sua pesquisa, mas queremos, assim, que a sociedade tenha essa visão do que é a segurança pública. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando. Tem sido notório o trabalho que o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo tem feito pela segurança pública. Nós acompanhamos rotineiramente. O professor LFG, eu não preciso nem dizer o trabalho dele por um Brasil mais ético, que nós também temos acompanhado com muita satisfação, com muita alegria, de saber que há homens, há mulheres, há pessoas engajadas em discutir segurança pública, em discutir ética, em discutir a sociedade brasileira e procurar novos rumos para a sociedade brasileira. Estou aqui com o Dr. Rafael, Perfeito. também um professor da Academia de Polícia, e eu venho aqui como um pesquisador. Né? No trabalho de mestrado, nós temos feito uma pesquisa específica sobre segurança pública, por entender que sem a segurança pública, as demais áreas sociais, os demais direitos sociais são impedidos. Né? Como eu disse outrora, nós não conseguimos ter saúde se a segurança pública não funcionar, porque o médico ele não quer trabalhar na periferia. Se você não tem uma segurança pública eficaz, o professor não quer dar aula na extrema periferia. Quer dizer, você acaba tendo várias, tem uma escola de Toronto que eles chamam de perda líquida. Há uma grande perda líquida na qualidade, na inserção do jovem. Você está perdendo muita coisa porque a segurança pública não funciona. Né? Quando a segurança pública vai mal, o Estado todo vai mal. Então, eu reafirmo aqui o que foi dito pelos demais, que nós precisamos sim faxinar o Brasil, nós precisamos sim discutir com muita seriedade e sobriedade a segurança pública, e a sociedade precisa se manifestar dizendo: nós apoiamos a polícia. Eu acho que essa é a mensagem. De que forma o senhor acredita que a gente pode colocar na cabeça das pessoas, a polícia como um todo, a mídia, na qual eu me incluo, a importância, a mesma pergunta que eu fiz para o professor Luiz Flávio Gomes, a importância da investigação em âmbito estadual, da mesma forma que ela ocorre hoje em âmbito federal? Como aproximar isso das pessoas? O professor disse muito bem que a população não quer palavras, ela quer ações. Né? Ela presta atenção em palavras, mas são ações que resultam nisso. Nós temos, no Brasil, números de 2014, eu não vou levar em conta os números de 2016, porque eu ainda não tive certeza deles, mas números de 2014, nós temos cerca de 7 mortes violentas por hora no território nacional. Não é por dia, é por hora. Então, o que a população precisa é ver trabalho de inteligência, trabalho de segurança pública para combater a criminalidade. Então, ela precisa ver em âmbito estadual aquilo que ela já tem visto em âmbito federal. Só que a Polícia Federal está trabalhando lá como quase um lobo solitário. E uma hora o fôlego acaba. Uma hora as peças do xadrez podem se mexer, por isso que a autonomia da polícia, autonomia orçamentária, autonomia institucional, né? A Polícia Federal não pode estar beijando a mão do ministro da Justiça, como a Polícia Civil não pode estar beijando a mão do secretário de Segurança Pública. Isso é autonomia. E a população vai começar a enxergar quando essa autonomia brotar. Brotando essa autonomia, a polícia pode agir. E podendo agir, o criminoso vai para trás das grades e a população vai confiando cada vez mais nas instituições de segurança pública do Brasil. E uma coisa interessante aí para esclarecer, neste final de semana eu estava em Tocantins. Passei sábado e domingo. E no domingo era um congresso grande, enorme, eu fiz o encerramento do congresso. Tinha um amigo nosso lá de Tocantins que tinha um caseiro do lado dele, que veio da fazenda, estava junto com ele. Aí o caseiro pediu a palavra, porque foi franqueada a palavra para todo mundo, e o caseiro disse assim: pô, olha, eu digo o seguinte, ó, vocês estão falando aí de corrupção, combate à corrupção, corrupção de empresas grandes e tal, e de políticos, mas olha, esse é problema mesmo de vocês, porque nós não temos nada a ver com isso, porque a gente não gasta nada, nunca nós fomos tirados dinheiro de nós. Aí eu disse que Xuxa, chamava Xuxa, deixa eu te explicar, meu filho, olha o erro
seu, sabe por quê? Você não comeu, eu falei pra ele, você não comeu pão hoje cedo? Ah, comi. Você não comeu arroz e feijão ontem? Ah, comi arroz e feijão. Você pagou imposto disso? Se você pagou imposto do pão, do arroz, do feijão, até da pinguinha que você tenha tomado eventualmente, ou da cervejinha que nós vamos tomar, nós todos estamos pagando impostos e é esse dinheiro de imposto que eles estão roubando da gente. Então você também está sendo roubado. Então a população enxerga que ela está prejudicada na segurança. No que diz respeito a furto do celular dela, a filha dela que pode ser estuprada, blá, 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 blá. Mas a população tem que entender que o pãozinho que ela comeu, ela pagou imposto e está sendo roubada. Também. 600 milhões por dia também. Aí sim, a população tem que estar junta neste movimento de a Polícia Civil cumprir o papel dela constitucional de preservação de toda a segurança. Leia-se, atacar os crimes de rua, roubo, estupro, etc., receptação, e atacar os crimes dos poderosos. Esses estão nos roubando descaradamente e tudo impune, Daí sim, a polícia pode revigorar, ser uma nova polícia, totalmente distinta à polícia do século XXI, eu diria. Perfeito. Quer acrescentar algo, doutor Rafael? Professor, bom, o professor Luiz Flávio não teria nem a ousadia de complementá-lo, mas só para reforçar, e também o que o doutor Rodrigo comentou, me parece que essa necessidade de incremento na investigação reflete no dia a dia das pessoas, né? Porque, como o senhor falou, às vezes a pessoa nem percebe o quanto que a corrupção e o mau uso do dinheiro público impacta na nossa vida. Então, se a gente tiver estrutura para a pessoa comparecer na delegacia, que é o dia a dia, se a gente for furtado, crimes de trânsito, crimes sexuais, é o grande temor da população, ela poder andar tranquilamente na rua. Se ela puder ter uma resposta estatal já na delegacia, no seu município, no seu bairro, na sua comunidade, é o que a população sente. É evidente que ela quer ver os grandes corruptos presos, responsabilizados criminalmente, mas por que não os prefeitos, os vereadores, os gestores locais também serem submetidos à lei? Ou seja, a lei tem que ser para todos, Lei para todos. de verdade, não só no discurso, né? Acho que essa é a linha. Lei para todos. Eu acho muito significativo o que o senhor falou, e isso me bate na cabeça todo dia, que é a questão das pessoas não entenderem direito que elas estão sendo roubadas. Estão. É justamente o que o senhor falou, tem gente que diz, olha, isso não tem nada a ver comigo, eu nem vou votar, não vou votar em ninguém. Mas não, Assim, enquanto que ao comprar um pãozinho, Poxa, está pagando imposto. e imposto que deveria retornar E em tá segurança embutido no pública, preço. em saúde, Em em educação. transporte, em etc. E vai acabar na sala de um apartamento de um político na forma de espécie, 51 milhões de reais, etc. Isso é muito importante, doutor. Que é o padrão GEDEL. O padrão GEDEL é 51 milhões. Outros estão mais ou menos. O Eduardo Cunha recebeu preso 53 milhões. Preso de propinas. Recebeu um GEDEL. Recebeu um GEDEL na cadeia. Uma nova moeda. Depois de preso, O GEDEL. rapaz, investigado. Tudo. É brincadeira o que está acontecendo nesse país. Né? E afeta todo mundo. Isso é um problema nosso. O problema da polícia não é um problema da polícia. É um problema nosso. Da corrupção não é um problema só dos empresários, do político. É problema nosso. Nós temos que estar envolvidos nisso. Daí o nosso movimento, então, Quero um Brasil Ético, veio nesse sentido de tentar alterar esse estado de coisas. Antes de tudo, explicando o que é, mas, sobretudo, exigindo ações. Aí a população compreende rapidinho. Doutora Raquel, Eu gostaria de agradecer o debate, foi uma honra, uma satisfação e um privilégio poder participar de um debate tão rico, conduzido de forma brilhante por nosso apresentador, Adriano Moneta. Agradeço muito a oportunidade, professor Luiz Flávio Gomes. Como eu digo, é um mestre praticamente para todos os juristas aqui do Brasil. Muito obrigada, Rafael de Moraes, doutor Rafael de Moraes, meu colega, um orgulho da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E agradeço também muito a presença, doutor Rodrigo, por nos transmitir os seus ensinamentos. muito bem, então com os agradecimentos da doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, o programa Segurança Pública em Debate vai ficando por aqui.
Hoje nós conversamos sobre a importância da investigação policial no combate à criminalidade. Lembre-se que o programa será disponibilizado em nossas redes sociais, cujos endereços aparecem na sua tela. Fique por dentro também das reprises. Para isso, acesse o site da TV Guarulhos para checar a grade de programação. E acesse também o nosso site, www.sindipesp.org.br. Para você que nos deu o privilégio da sua audiência até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.